Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Ana Beatriz, o meu trabalho é na área do autismo, é a área que eu atuo, e então eu pensei em fazer algo que eu trabalhei, que eu vivencio muito lá no Centro de Autismo. Eu trabalho na rede pública municipal de Pelotas, no Centro de Autismo Dr. Danilo Rolim de Moura, e atualmente eu sou professora de AE. Acho que eu estou pulando um pouco o protocolo do que eu fiz aqui. Então, essa é a minha família. Então, essa pequena aqui é o meu motivo de acordar todos os dias, todas as manhãs, e encarar o trabalho pensando nela, né? O objetivo hoje, tudo que eu faço é pensando na minha filha. A gente está numa investigativa de TEA com ela. Então, isso tem mexido muito comigo e tem mexido muito com a minha vida acadêmica também. Semana passada eu não pude apresentar e essa semana faz uma semana que ela está com febre e eu acho que não iria conseguir estar aqui hoje. Mas Deus é muito bondoso com a gente, né? E leva a gente nos lugares certos, na hora certa, e vai encaminhando da melhor forma para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, eu sou natural da cidade de Canguçu. Atualmente, eu moro na cidade de Cerrito. São duas cidades que, basicamente, o que leva, o carro-chefe é a agricultura. Em função da minha filha, a gente está vindo embora para Pelotas, então daqui 15 dias a gente está mudando para cá. A minha formação acadêmica na área da educação começou em Canguçu, onde eu realizei um curso normal de magistério. E concluí também licenciatura plena em História, né? Eu queria muito um curso de Psicologia e na época eu ganhei uma bolsa, mas eu não tinha como manter os meus estudos aqui em Pelotas, né? Então eu tive que deixar esse sonho engavetado por muitos e muitos anos até concluir o curso de licenciatura em História. Vim trabalhar aqui no município de Pelotas, onde eu ingressei depois na área da Psicologia. Eu fiz especialização em metodologias de ensino e de aprendizagem e também especialização em atendimento educacional especializado. Por que eu busquei esse atendimento educacional especializado? Quando eu ingressei no município de Pelotas, eu comecei trabalhando no Pelotense. Eu trabalhava com alfabetização. E no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com alfabetização, eu fui convidada para trabalhar na escola Luiz Braille. E aqui começou a minha paixão pela educação especial. Então eu fui fazer formação nessa área. Quando eu estava trabalhando na escola Luiz Braille, eu recebi um convite para abrir uma sala de recurso na escola Santa Irene, lá no Pestano. E lá eu aprendi muita coisa e me motivou muito mais ainda a ir para o campo da psicologia. Porque eu não entendia como que aquelas crianças chegavam para mim assim, sujidas, né? Mal cheirosos, assim, eu me questionava, por que a mãe não cuida com essa criança? Se eu tivesse, eu iria cuidar. E aí eu comecei a buscar, ir na casa dessas pessoas. E aí, indo na casa dessas pessoas, até falei com a minha diretora, disse, vai por tua conta, né? A gente não se responsabiliza de tu entrar em determinados lugares. E quando eu me deparei com a realidade daquelas pessoas, que não tinham sequer uma torneira com água dentro de casa, aquilo tudo que eu pensava a respeito e que eu questionava, ficou assim de lado. Então eu busquei, me motivou mais ainda para ir para o campo da psicologia, para ajudar essas crianças, ajudar essas famílias, um pouquinho que fosse, que eu conseguisse contribuir. Aí eu recebi um convite para ir trabalhar no Centro de Autismo. E aí novamente mudou todo o meu percurso, né? Lá eu comecei a trabalhar 40 horas, atualmente eu estou 20 para dar conta da minha filha. E o que eu acredito
o meu trabalho, que eu acredito, trabalhando com o transtorno do espectro autista, né? A gente sabe que é um transtorno que envolve muita interação social, e é isso que eu venho buscar com a apresentação do meu projeto, né? Essa função da interação social é a maior dificuldade que um autista tem, porque às vezes o autista ele não te olha no olho e a gente fica perguntando por que não olha no olho? Porque o olhar da gente pode ser tão agressivo que pode desorganizar ele. Então, eu acredito também muito nisso, no uso do jogo, como uma forma de haver esse processo de interação. E eu trabalho muito com isso. Então, a justificativa está ligada à minha trajetória profissional, que eu tenho dentro da área da educação especial, assim como acreditar no potencial que cada um deles traz, mesmo aqueles que têm maior dificuldade, mesmo aqueles que são mais severos, eu acredito que eles tenham muito potencial e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa ter um vínculo, ter um elo para eles terem confiança com a gente e a gente vai conseguir desenvolver essas potencialidades. O contexto e as relações dos quais se insere a criança autista, a criança com TEA, constituem um universo particular. Mas não é que eles vivam no universo deles, no mundinho deles. A gente tem que adentrar nesse mundo e fazer com que eles saiam desse mundo e comecem a interagir com o outro. Proporcionar o desenvolvimento de habilidades sociais pode ser um caminho para apoiá-los a construir momentos de interação com o outro. O projeto vem a este encontro, onde uma intervenção adequada que oportunize uma convivência interpessoal e a partir de situações lúdicas e concretas, dentro do contexto jogo, poderão ser aprendidas, modificadas e melhoradas. Essas atividades concretas a gente usa muito a partir do foco do interesse do nosso aluno. Então a gente busca, se o foco do interesse do nosso aluno é dinossauro, a gente vai começar a partir do dinossauro introduzir as demais atividades que a gente precisa da área acadêmica. Então o objetivo geral é discutir a importância dos jogos da mesa Playtime e das brincadeiras no processo de desenvolvimento e inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, através da aplicação de uma sequência didática. Aqui são dois alunos que eu tenho, e essa daqui é a mesa Playtime. Vocês imaginem um tablet gigante, e um tablet gigante e de uma forma colorida, o quanto chama a atenção. Então esse é um jogo que é um jogo de aliens, que eles têm que clicar nos alienígenas. E quando aparece astronauta, ele não pode clicar. Então tem toda uma atenção envolvida, uma concentração, que eles têm que estarem atentos. E só funciona se for dois jogando. Então isso é um processo de interação. E esse é o processo que a gente acredita que vai fazer a questão da socialização deles, a interação com o grupo. A questão problema de pesquisa: como os jogos digitais da mesa Playtime, direcionados no ambiente pedagógico estruturado, poderão auxiliar no desenvolvimento da interação social com o transtorno do espectro autista. Eu acho que eu esqueci de falar, o Centro de Autismo ele é voltado da área da educação. Atualmente a gente está com mais de 500 atendimentos, 500 crianças em atendimento entre crianças, adolescentes e adultos. Nós temos desde a intervenção precoce, que vai de 1 ano e pouco, até aquele que está fora da escolarização, em torno de 40 anos, é o mais velho que a gente está atendendo lá. E lá a gente tem várias terapias, tem um atendimento educacional especializado, tem intervenção precoce, ludoterapia, a gente tem tecnologia assistiva, arte-terapia e educação física, uma série de outras atividades que eles fazem. A revisão bibliográfica está sendo realizada através do Google Acadêmico e as seguintes palavras-chave que a gente buscou. A mesa Playtime, que não tem nenhum material disponível,
jogos digitais e autismo, recursos tecnológicos e transtorno do espectro autista. Onde dos 86 artigos encontrados até o presente momento, 74 já foram descartados. Em função de alguns critérios, título da obra ou advertência de conteúdo. Quando a gente faz a busca, aparece na área do autismo, e quando a gente vai fazer a leitura, não tem a ver com autismo, tem a ver com outras deficiências. Sim. Então, o estudo está com base no referencial teórico de Vygotsky. Ele foi um psicólogo também. Ele realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel predominante das relações sociais nesse processo. Então, eu acredito também que essa linha me motiva bastante, porque é as relações sociais que envolvem esse processo de desenvolvimento do outro, desenvolvimento do ser. O referencial, então, o texto está com base nos textos da Damian, de 2012 e 2013, que irão nortear o referencial metodológico do que apresentaremos, assim como proposta, uma intervenção pedagógica e uma sequência didática. Então, aqui está o cronograma, o período, os créditos que eu já realizei, a revisão da literatura, o referencial, a qualificação, o produto educacional, a defesa, a elaboração e a aplicação. E muito obrigada.